Não é fácil, não vai ser agradável. E é assim que essa história tem que ser. O filme que eu trago hoje é intencionalmente desconfortável. É o tipo de obra que quando se termina não é mais o mesmo. O filme te acompanha além dos créditos. Fala de assuntos relevantes para a nossa sociedade e mexe numa ferida que continua aberta. E o tema que esse filme traz é a vida do menor em situação de rua. Meu nome é Raquel Vasconcelos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vitamina Cult, seu suplemento diário de cultura. E hoje eu trago uma breve análise do filme baiano Café, Pepe e Limão, de Adler Quibipaz e Pedro Léo. O filme conta a história de três amigos que vivem nas ruas de Salvador. Café, interpretado pelo João de Souza, é um garoto brincalhão, mas atento aos perigos da rua, de olhar sensível e sorriso contagiante. Bem, essa parte do sorriso acho que foi mais o João que trouxe mesmo, mas mais tarde eu falo um pouquinho mais do João. Café é um menino que vive nas ruas por ter um pai presidiário e não tem mais contato com outro familiar. Limão, o seu melhor amigo, interpretado pelo Leonardo Lacerda, tem uma mãe que é usuária de drogas, a Marta, e ela vive num buraco dentro de um viaduto. E justamente por ser usuária de drogas, ela perdeu a casa que eles viviam, e aos poucos vem perdendo sua identidade e a capacidade de viver em sociedade. E além dos garotos, se juntam a dupla a Pepe, e aí se torna um trio. Pepe é uma menina que foi violentada pelo padrasto e foi expulsa de casa pela mãe. Eu disse que esse filme não ia ser agradável, mas infelizmente essa é uma história que ainda acontece por aí. Esse filme, ambientado nas ruas de Salvador, através de um roteiro corajoso, experimentamos a cidade por outros ângulos e outros sons, que passam longe da alegria do carnaval. Aqui a fotografia tem a maestria de trazer uma das coisas mais importantes do cinema de qualidade, que é a capacidade de mostrar ao invés de contar. O que isso quer dizer? Sabe aquela cena que é muito explicativa, que os personagens ficam explicando muito através de diálogos? Bem, o cinema é uma arte que tem a capacidade de suprimir isso em troca de imagem. Contar a história através só da imagem, de um movimento de câmera, de um movimento do ator, de uma iluminação. E é isso que essa fotografia traz em Café, Pepe e Limão. A gente consegue notar isso já na cena de abertura do filme. Acompanhe comigo. A cena seguinte começa dentro de um ônibus. Parte de dentro, a gente vê os passageiros, as pessoas entrando. E aí, de repente, a câmera começa a descer. A câmera desce e então vemos Café e Limão viajando pendurados no ônibus, quase raspando o chão. Só nessa cena de abertura, nesse simples movimento de câmera, a escolha onde estão os atores, e a escolha também de mostrar primeiro o interior do ônibus, depois onde estão os protagonistas, é que o espectador já saca. O diretor e os diretores e a fotografia já entrega para o espectador a seguinte mensagem: aqui estão nossos personagens, essa é uma história dos invisíveis, essa é uma história dos que estão ignorados por você, espectador. Você vai ver essa história por um ângulo que você não olhava. Mas guardou essa cena? Começamos dentro do ônibus, terminamos embaixo onde estão os protagonistas. Mais tarde no filme, não é spoiler, tá? Um desses dois personagens estará dentro do ônibus. E aí esse plano se repete. O mesmo enquadramento e nós vemos o personagem dentro do ônibus. Isso, juntando a primeira cena do filme, já cria um significado. Olha só, a vida desse personagem, como mudou, como melhorou. E é assim que se faz um bom cinema. Cada plano, cada intenção tá ali bem pensada, foi um roteiro bem decupado e bem escrito. Esse longa é inspirado em fatos reais. Sim, fatos reais. O roteirista Pedro Léo, ele já convivia com crianças de rua na sua infância, no bairro onde cresceu, no Garcia, e mais tarde, quando adulto, ele resolveu contar essa história. Para isso, ele fez um laboratório, morou nas ruas, conversou com muitas crianças, dormiu em ponto de ônibus. Então, muitas das histórias que vemos em Café, Pepe e Limão foram contadas por as crianças, que ele coletou essas histórias. Por exemplo, essa do ônibus que acabei de contar. Nessa obra se discutem temas sensíveis, como violência, sexualidade, drogas, vulnerabilidade social, mas também trata de um tema muito bonito, que é a irmandade, representada nesses três garotos, Café, Pepe e Limão. E para mim esse é um dos pontos mais bonitos do filme, que sem essa irmandade não teria como eles sobreviverem nas ruas.
Em entrevista para o jornal à tarde, o roteirista Pedro Léo relata o seu desejo de fazer uma obra que mudasse quem assistia, que trouxesse uma reflexão forte, de esmagar o coração, para que o espectador refletisse suas atitudes como cidadão. E posso afirmar que com esse filme ele atingiu esse objetivo. Com uma direção de arte cuidadosa e uma fotografia que narra bastante, esse é um filme inesquecível. Além da cena de abertura, muito forte, essa dos personagens no ônibus e também a cena de abertura da personagem Pepe, apesar de não ser explícita, ela é bastante intensa. Temos diversos momentos que entregam cenas assim, apenas com a câmera parada, assim, um enquadramento espetacular, uma coisa assim que gruda na mente, principalmente o final, mas eu não vou revelar. Mas é algo que ficou na minha cabeça depois que eu assisti os créditos rolando e eu com aquela imagem na mente. Foi uma coisa assim impactante. E enquanto houverem jovens em situação de vulnerabilidade social, filmes como esse ainda serão necessários, pois esse é um dos papéis da arte. Ela denuncia, ela grita por socorro, ela fala para multidões, por aqueles que não têm suas vozes ouvidas. A arte muitas vezes tem o papel de falar por aqueles que são invisíveis. Café Pepe Limão percorreu diversos territórios através de mostras, festivais e foi diversamente premiado. E gostaria de destacar aqui a premiação do ator João de Souza, que entre seus diversos prêmios teve o Labrife, que é o Los Angeles Brazilian Film Festival, onde ele ganhou o prêmio de talento emergente. Um prêmio muito merecido. E eu posso falar isso com propriedade, não só porque eu assisti o filme Café Pepe Limão, mas também porque eu acabei de trabalhar com ele no meu primeiro filme, onde eu assino como roteirista e primeiro assistente de direção. E esse garoto é um talento. É sensacional. Além desse talento estrondoso que você vai ver quando assistir Café Pepe Limão, ele é um cara simples, ele não tem estrelismo e ele é disciplinado, ele é pontual. Ele não atrasa nos ensaios, chega pronto e contribui muito para o papel. Ele entende bem ali o roteiro e ali ele traz aquele algo mais. Então, se você é produtor de elenco, roteirista, diretor, cineasta de qualquer forma, João de Souza é um nome para você ter no seu radar. Mas claro, que eu não posso me esquecer de outros nomes que destacam no longo Café Pepe Limão. A Mari Nascimento, que faz a Pepe, ela está muito boa e hoje ela produz conteúdo no Instagram. Conteúdo de dia a dia, da rotina dela e tudo mais. Mas ela tem um olhar forte. O Leonardo Lacerda também brilhou, ele traz cenas assim viscerais bastante fortes assim no decorrer do longa. Claro que eu não vou revelar quais são as cenas, porque senão vai ser um spoiler muito grande. Não é legal. Mas ele tá muito bom. E o elenco adulto também não fica muito atrás. Como o Everton Machado, que faz uma breve participação, mas é marcante. São pouquíssimas cenas, mas são fortes. Jussara Matias também é a mesma coisa, que faz a mãe da Pepe. Meu Deus, que coragem para fazer esse papel. Bastante cruel no início e muito forte no... Nossa, é sensacional. Mas quero destacar também a Fernanda Belling, que faz a Marta, a mãe de Limão. Inclusive, o seu personagem foi um dos mais marcantes para mim, principalmente pelo cenário que ela estava inserida. Um buraco dentro do viaduto. E foi a criação desse cenário que me faz destacar aqui o trabalho da arte nesse filme, inclusive da fotografia, pelos ângulos escolhidos e da iluminação tão bem feita naquela cena. Esse cenário, para quem ainda não assistiu o filme, eu só posso comparar a filmes de terror, e para quem segue a linha espírita, eu compararia talvez com uma representação de umbral. E fica mais assustador ainda quando você para pensar que tem pessoas vivendo nessa situação. Então, se você quer assistir um filme que vai te impactar, que vai te fazer refletir e vai te fazer pensar, continuar pensando além dos créditos, continuar dentro daquele filme, te convido a assistir Café Pepe Limão, que no momento da gravação desse vídeo, ele está disponível para aluguel nas diversas plataformas de streaming, como Google Play, YouTube, Prime Video, Apple TV, entre outros. Basta dar uma busca e você vai encontrar esse filme para aluguel. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar no WhatsApp, para que outros possam também conhecer um pouco mais do nosso cinema baiano e, bem, vamos ampliar, nosso cinema brasileiro. Porque uma última coisa sobre esse filme é o seguinte: apesar de se passar em Salvador, é uma história que poderia se passar em qualquer outro lugar do país. Então, se você é do Rio de Janeiro, se você é de São Paulo, qualquer outro estado que tem pessoas em situação de rua, você vai conseguir se conectar com essa história. Meu nome é Raquel Vasconcelos e muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo no Vitamina Cult.